Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Lanfranco, discente do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais. Somos da Unidade Passos e hoje a gente gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre Paulo Freire. Esse trabalho não seria possível sem a colaboração entre as alunas Bárbaras, Gabriela, que sou eu, Isadora Passarelli, Janaína e Nayara. E também sem a preciosa orientação do nosso querido professor Adelino Franklin, que nos ministra a disciplina de Filosofia e Educação. Bom, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre quem foi Paulo Freire. Ele nasceu em Recife, em Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Estudou na Faculdade de Direito e, paralelamente, estudou Filosofia da Linguagem, foi ser professor de língua portuguesa para jovens do ensino médio. Em 1955, junto com outros educadores, Paulo Freire fundou no Recife o Instituto Capibaribe. É uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continua em atividade até os dias de hoje. O método freiriano, o método Paulo Freire, ele foi aplicado pela primeira vez em 1962, na cidade de Angicos, no sertão de Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura. Esse projeto ele ficou conhecido como as 40 horas de Angico, porque nesse período de tempo, e muito curto, adultos analfabetos já conseguiam ler e escrever uma série de palavras que faziam parte da sua rotina. A alfabetização completa desses trabalhadores levou em torno de 45 dias. Ou seja, Paulo Freire ele criou um método em que havia uma conexão entre a rotina e a pessoa que era atingida na alfabetização. Esses trabalhadores rurais, as primeiras palavras que eles aprendiam a falar eram, por exemplo, terra, enxada, plantação, e quando finalmente chegou a vez da palavra trabalho, também foi feita uma roda de conversa com eles, indagando um pouquinho sobre como eram as condições de trabalho, o que eles pensavam sobre isso, e lógico, com a ditadura, ele sofreu uma forte repressão e teve que ficar em exílio em torno de 1964 a 1979, porque pessoas vulneráveis sendo atingidas e alfabetizadas e principalmente politizadas não era tão interessante para a época, certo? Por seu trabalho na área educacional, Paulo Freire ele foi reconhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa de diversas universidades. Ao todo, são 41 instituições, entre elas Harvard, Cambridge e Oxford. Em 1986, recebeu o prêmio da Unesco, Educação para a Paz. Para vocês situarem mais ou menos um pouquinho do contexto histórico em que Paulo Freire vivia, ele é considerado, o patrono da educação brasileira, mesmo após 25 anos da sua morte, e o seu nome é lembrado e os seus estudos também comentados em diversas instituições estudantis até os dias de hoje. Durante a infância, Paulo Freire vivenciou as sequelas deixadas pela Grande Depressão, culminando na bipolarização do mundo, alterando todos os aspectos políticos e sociais. Freire era contra a educação bancária, na qual o professor era detentor de todo o conhecimento e o aluno um depositário. Para Paulo Freire, ensinar deveria partir da experiência do aluno e do que ele conhecia, por isso o método freiriano. Ele tinha a educação como uma ferramenta de ação transformadora, ao contrário de uma neutralidade. Lavar as mãos ao conflito entre poderosos e impotentes, isso significava ficar do lado dos poderosos e não ser neutro. O educador ele tem o dever de não ser neutro. Isso era importante para Paulo Freire. Então, ensinar, alfabetizar, chegar a classes mais vulneráveis, acesso à educação de qualidade, também é um ato político. Para o educador, o maior objetivo da educação é conscientizar o estudante. Paulo Freire, em 1964, com o golpe militar, onde a sua nova metodologia e alfabetização eram consideradas subversivas, essa nova análise, o educador foi preso por 75 dias e em seguida exilado do Brasil. Em 1967, durante seu exílio, ele publica o livro Educação como Prática de Liberdade, que foi muito bem recebido em outros países.
Em 1968, ele finaliza Pedagogia do Oprimido, uma das suas mais importantes obras até o dia de hoje. Depois de 16 anos no exílio, em 1980, junto à abertura política no Brasil, Paulo Freire retorna e passa a integrar o Partido dos Trabalhadores, o PT, atuando como supervisor do programa de alfabetização de adultos até 1986. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Por isso, é necessário educar para o pensar e pensar para educar, pois é através da educação, pensada como teoria, que podemos colocá-la em prática para transformar a sociedade. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a Pedagogia do Oprimido. É um livro extremamente conhecido, uma das obras mais renomadas do nosso querido Paulo Freire. No livro, ele critica a educação tradicional, que ele considera uma forma de opressão, e propõe uma abordagem educacional libertadora. O que seria isso? Ele discute como a educação pode ser uma ferramenta de transformação social e emancipação dos oprimidos. Freire aborda também temas como conscientização, diálogo, alfabetização e prática transformadora. Ele argumenta também que a educação deve ir além da mera transmissão de conhecimento, promovendo a conscientização crítica dos indivíduos sobre as estruturas de opressão e desafiando a dominação existente. Ou seja, não basta educar só por educar, a gente também precisa conscientizar e formar cidadãos. Um dos conceitos centrais do livro é a educação como prática da liberdade. Freire enfatiza a importância de uma educação que permita às pessoas compreenderem a sua realidade social, refletirem criticamente sobre elas e se engajarem em ações de transformação. Ao longo do livro, Freire explora a relação entre educador e educando, argumentando que ambos devem se tornar sujeitos ativos do processo educacional. Ele propõe também a importância do diálogo, da horizontalidade na relação educativa, onde ambas as partes aprendem e ensinam simultaneamente, ou seja, uma relação construtivista entre professor e aluno. A pedagogia do oprimido tem sido amplamente aplicada em contextos de educação popular, educação para adultos e educação comunitária em todo o mundo. Ela influencia profundamente o campo da pedagogia crítica, promovendo a conscientização, a participação e a ação transformadora como pilares fundamentais da educação. A gente vai também passar um pouquinho sobre os pensamentos de Paulo Freire e entender também a importância deles. Primeiro, se a educação sozinha não transforma, a sociedade sem ela tampouco muda. Pedagogia da Indagação, Carta Pedagógicas e outros escritos de 2000. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Pedagogia da Autonomia, 1996. O educador se eterniza em cada ser que lhe educa. Pedagogia da Autonomia, em 1996. Gente, por hoje foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo carinho. Esse trabalho não seria possível sem a colaboração de todas as discentes, sem a união que esse grupo tem tido, e eu espero do fundo do meu coração que continue tendo até o longo do curso. Eu agradeço imensamente vocês, fiquem agora com as nossas referências.